Bem-vindo ao Café com a Inside, a sua pausa do cafezinho para falar de gestão. Vamos começar com uma situação que provavelmente muita gente que está ouvindo já viveu. Você abre uma empresa e de repente virou gestor, vendedor, financeiro, RH, técnico, comprador e, se bobear, até responsável pelo café. É exatamente isso. Principalmente no começo de uma empresa, o empreendedor acaba acumulando funções porque precisa fazer o negócio acontecer. E isso é natural. O problema é quando esse quebra-galho vira rotina, né? Exatamente. O problema não é fazer várias coisas. O problema é continuar fazendo tudo quando a empresa já cresceu e você já deveria estar tomando decisões. A empresa tem mais clientes, mais funcionários, mais contratos. Mas a agenda também está mais cheia. O WhatsApp não para. A caixa de e-mail está lotada. E tem um detalhe importante. Conforme a empresa cresce, cresce também a quantidade de informação. E aí entram as famosas planilhas. Toda empresa tem aquela planilha que só o fulano sabe mexer. E esse é o perigo. A planilha pode ajudar muito. Não estou dizendo que ela é ruim. O problema acontece quando ela começa a ser usada para controlar uma operação que já ficou grande demais para ela. Porque aí você começa a ter uma planilha para cada coisa. Exatamente. Uma para financeiro, outra para estoque, outra para comissão, outra para clientes, outra para ordens de serviços. E chega uma hora em que o gestor passa mais tempo organizando informação do que usando informação para decidir. E talvez esse seja o grande ponto da nossa conversa de hoje. Qual é o momento em que o gestor precisa parar de acumular funções e começar a tomar decisões? Eu diria que esse momento chega antes do que muitos empresários imaginam. Porque gestão não é simplesmente saber o que está acontecendo. É conseguir enxergar o que está acontecendo e agir a partir disso. Você precisa saber, por exemplo, quanto a empresa tem para receber, qual cliente está inadimplente, como está o estoque, quantas ordens de serviço estão abertas, qual técnico está sobrecarregado, quanto determinado contrato está gerando de resultado. E se para descobrir cada uma dessas respostas você precisa abrir 5 sistemas, procurar uma planilha e perguntar para 3 pessoas, você já perdeu tempo demais. E provavelmente tomou uma decisão baseada no famoso eu acho. Esse é outro ponto. O feeling do empreendedor é muito importante. Quem está à frente do negócio conhece o mercado, conhece o cliente, conhece a operação. Mas feeling sem dado vira aposta. O objetivo é transformar os dados da operação em informação que ajude na decisão. Imagine uma empresa de segurança eletrônica. Um cliente entra pelo comercial, é feito o orçamento. Depois vem o contrato, tem equipamento envolvido. Esse equipamento precisa sair do estoque. Uma AIR precisa ser aberta. O técnico precisa receber essa OS. Ele executa o serviço. Depois vem o faturamento, a nota fiscal, a cobrança. O financeiro acompanha o recebimento. Se cada etapa estiver isolada, alguém precisa ficar fazendo a ponte entre elas. E esse alguém geralmente é o gestor. Exatamente. E aí voltamos ao problema inicial. O gestor vira o ponto de conexão de tudo. É aí que entra um sistema de gestão. Não é simplesmente trocar a planilha por um software mais bonito. É criar um fluxo integrado da operação. E é justamente essa proposta do Eu Gestor, certo? Exatamente. O Eu Gestor foi pensado para empresas de segurança eletrônica que precisam ter mais controle da operação sem transformar a gestão em uma coisa complicada. Vamos trazer alguns exemplos práticos. Na parte de OS, por exemplo, você consegue acompanhar o andamento do serviço e direcionar a execução para o técnico. No estoque, consegue controlar os produtos e movimentações. No financeiro, automatizar processos de cobrança e acompanhar os recebimentos. E o gestor também consegue visualizar indicadores da empresa para entender o desempenho da operação. Ou seja, em vez de perguntar como está a empresa, ele consegue abrir o sistema e enxergar. Exatamente. E isso muda muito a rotina.
porque existe uma diferença enorme entre administrar uma empresa e ficar apagando incêndio dentro dela. E tem outra coisa que eu acho importante. Tecnologia não serve apenas para empresas grandes. Às vezes, o empresário pensa: quando eu crescer, eu coloco um sistema. Eu penso justamente o contrário. Quanto antes você organiza seus processos, mais preparado você está para crescer. Porque crescer com um processo desorganizado pode significar crescer o problema também. Perfeito. Se você tem uma operação desorganizada e aumenta a quantidade de clientes, você não necessariamente está aumentando eficiência. Pode estar aumentando a complexidade. Então, se você que está ouvindo esse café com a Inside se identificou com a história da planilha, do WhatsApp lotado, da agenda cheia e de ter que perguntar para alguém como está aquela OS, talvez esteja na hora de repensar essa rotina. Esse foi o episódio de hoje. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Nos encontramos no próximo Café com a Inside.